Vamos falar sobre Marielle, Reinaldo, porque hoje, dia 14 de março, 6 anos do assassinato de Marielle Franco. E ontem a gente presenciou lá na Câmara dos Deputados uma cena muito lamentável, mas que eu acho que retrata um pouco do que se tornou, né? A Marielle foi vítima, ela foi vítima de um assassinato, né? Foi vítima, morreu assassinada, ela e o motorista. E até hoje o nome dela, ele é motivo de ódio por outros, né? Ontem um deputado chegou a gritar lá, Marielle acabou. Vamos até assistir esse Éder trechinho. Mauro. Éder Mas eu Mauro. não vejo, senhora presidente, essas deputadas feministas se manifestarem quando o Hamas invadiu Israel, degolou crianças, matou mulheres e estuprou em estupro coletivo mulheres naquele país. Depois de estuprada, senhora presidente, introduzir o braço na vagina destas mulheres, arrancando-lhe os órgãos. E eu não vejo nenhuma dessas deputadas feministas que defendem bandido, inclusive no Rio de Janeiro, se manifestarem em favor das mulheres. Mas, se fosse Marielle Franco, tenha certeza que elas estariam até hoje. Elas estariam até hoje. Senhor presidente. Não, senhor presidente. Pode continuar, deputado. Bom, tem um esse discurso- trecho que ele fala isso, aí depois, que é um momento, eu acho que é mais tenso ainda, quando ele começa a bater boca, né, com a deputada Thalíria, e aí ele fala, Marielle acabou, né, de um desrespeito, foi algo muito forte, e mostra, né, o Reinaldo, como o caso Marielle virou um negócio que ultrapassa a questão criminal, judicial, de um crime, para uma questão ideológica. Truculento, intelectualmente delinquente. Esse Éder Mauro, ele diz coisas que são do arco da velha, né? Ele não se faz notar apenas por sua capacidade de articular os plurais, como a gente vê, ou então por essa peruca ridícula que ele usa, né? Todo mundo tem o direito de usar peruca ridícula e eu tenho o direito de apontar que ela é ridícula. Traduzindo um pouco, o seu senso de proporção em relação a tudo. Observe, para desqualificar Marielle, uma brasileira assassinada de maneira sórdida, ela e o motorista, Anderson. Para desqualificar Marielle, ele evoca os crimes cometidos pelo Hamas, eleva ao paroxismo e diz: as feministas são culpadas, porque na cabeça dele, né, segundo ele, não estariam preocupadas com esses crimes cometidos em Israel e só ficam falando em Marielle, que acabou. Ele também não está preocupado, isso aqui é lógica do discurso. Ele também não está preocupado com as mulheres mortas em Israel, torturadas em Israel. É mentira, com a devida vênia. Ele só está usando isso como uma espécie de fantasma para despertar o ódio das pessoas que ele resolve reverter contra Marielle. Essa é a estrutura do discurso dele. Isso é muito claro, isso é muito evidente. Entende? Ele também não está nem aí para esse negócio que aconteceu em Israel. Isso só é pretexto, isso só é instrumento retórico, deslocado. Isso é uma das táticas, inclusive, que tem para tentar ganhar um debate sem ter razão. Sabe quem estudou isso? O Schopenhauer. Né? Você evoca um elemento deslocado do tema, deslocado daquilo que se debate, transforma isso num fantasma ou num estandarte, as atenções se voltam para isso, e aí então
ele realiza o seu desiderato, o seu objetivo, que é desqualificar o debate que está sendo feito ali. Porque então você teria que dizer, mas o que tem a ver as mulheres de Israel com a morte de Marielle? Aí ele pergunta, mas você protestou contra Israel? É a tática da extrema-direita, a tática delinquente, né? Isso é uma das formas, eu disse do livro do Schopenhauer, como vencer um debate sem ter razão. Essa é uma das estratégias que essa gente usa frequentemente. E eu noto, deputado, não fosse eu venho originalmente da área da linguagem, né? O senhor precisa procurar urgentemente ajuda psicológica, psiquiátrica. Porque aquela imagem que o senhor fez das mulheres sendo torturadas em Israel pelo Hamas, há certas coisas a que o senhor recorreu ali que o senhor não precisava fazer. As pessoas já tinham entendido que aquilo tudo era horrível. Mas o senhor fez questão. Por isso e por outras manifestações suas, o senhor precisa se tratar. E eu digo, as várias manifestações suas na Câmara me parece que tornam o senhor uma pessoa muito pouco recomendável para uma convivência segura. Não é? Porque esses discursos, senhor, eles são muito mais reveladores do que o senhor imagina. Na sua brutal ignorância, o senhor não sabe o quanto se revela. E quanto a Marielle, é muito impressionante que essa mulher, essa figura que se tornou um símbolo no país, os ódios que desperta, a besta dessa gente, a besta que está lá meio escondidinha, ou nem tão escondidinha, como ela se revela. Né? Uma mulher negra, que namorava uma mulher quando morreu, de esquerda, estava lutando contra especulação imobiliária, né? Que veio da favela, mas culta, antenada, que, portanto, sai daquela condição. Assim, a Marielle, ela é o pobre que desperta e fala. Entende? A Marielle é um pouco símbolo disso. É o pobre que desperta e fala. É o pobre que desperta e tem o que dizer. E coloca o sistema político em desalinho. O Lula também é isso. Presta atenção, são dimensões diferentes. Mas parte do ódio que o Lula desperta, do rancor que ele desperta, não tem a ver com o conteúdo das suas propostas. Tem a ver com a origem dele. É como se o sistema tivesse se distraído, um sistema que não foi feito para ele. Não foi feito para um pernambucano com aquela história que virou operário. Não foi feito para uma negra da favela. Ele foi feito de outro modo. Pegue o IDH brasileiro, que acabou de sair aqui, quando a Argentina, depois de todos esses anos de crise, o IDH da Argentina é bem maior do que o nosso. A Argentina, depois de toda a sua crise, ainda tem uma renda per capita que é 1/3 superior à nossa. Então, todo esse sistema de exclusão, quando vem uma figura como essa, gera ódio. É quase que se pergunta, é como se perguntar, como pode? Veja, Marielle tinha sido morta havia pouco tempo. O Daniel Silveira e o Witzel foram rasgar uma placa
que se tinha colocado o nome dela, uma homenagem. Não era uma homenagem oficial. Era uma homenagem simbólica, política. Quando se rasgou aquele nome, se matou Marielle de novo e se disse assim: quem matou fez muito bem. Quando esse cara que diz coisas, ele tem especial prazer, que é outra coisa também que o torna uma figura, me parece, de interesse médico, né? Quando ele faz questão de ser desagradável sempre, de ser agressivo sempre, de atacar com truculência, quando ele faz isso, ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele tem noção do que ele está fazendo, né? A Marielle mexe com aquilo que ele passou a representar, nem importa a origem dele, importa a que causa ele serve. Eu não estou falando aqui de gente que nasceu pobre, estou dizendo a que causa serve, né? Evidentemente, com o mínimo de decência, esse senhor seria enquadrado, né, por falta de decoro, mas é claro que não vai acontecer, né? É claro que não vai acontecer, e se você notar, o Éder Mauro, mais do que ninguém, ele busca mimetizar, é outra coisa importante, ele busca mimetizar a trajetória do Bolsonaro deputado. Quem falava essas coisas era o Bolsonaro deputado. O Éder Mauro segue aquele padrão, né? Sabe o que significa isso? Ele estará reeleito enquanto disputar. Porque é uma parcela que quer ouvir isso. E ele oferece isso, né? Aí dizem alguns idiotas: ah, então é a democracia. Digo eu, não, a democracia não é só um método, um meio, uma forma de eleger. A democracia também é um conjunto de valores, né? Coisa que alguns delinquentes disfarçados de analistas querem ignorar, né? Pronto, falei tudo. Pronto, falei e disse. Não, é muito. O que é triste é isso, como você falou, né? Ele vai continuar sendo reeleito. Sim. Falar mal de Marielle dá votos. Hoje até a gente estava conversando hoje com o Freixo, né? E ele falou: esse ser é desprezível, né? Ele falou em relação ao deputado Éder, né? Ele falou: é tão insignificante. Ele é desprezível. O Bolsonaro era desprezível. O Bolsonaro falava essas coisas. O Bolsonaro pregava a morte de 30 mil. O Bolsonaro dava entrevista e falava que o pai tinha que dar surra em filho gayzinho para deixar de ser gayzinho. Teve um negócio lá com a Maria do Rosário. Sim, ela inicialmente o ofendeu, tá, mas nenhum processou o outro. Ele foi 2 vezes depois, disse que não estupraria porque ela era muito feia. Hã? Ele falava essas coisas. A cada vez que se discutia direitos humanos, ele babava de ódio. O Bolsonaro pediu para uma milícia, tem esse discurso, a gente acha, um deputado baiano lamentando lá uma milícia que apareceu na Bahia, ele, deputado, convidando a milícia aí para o Rio de Janeiro, que ele disse que seria muito bem recebida. Entende? Só que esse tipo de gente, e nós estamos falando da era das redes, etc., o Bolsonaro ficava um pouco circunscrito ali, restrito, na verdade, essa palavra, a bolsões de radicalismo e tal, que não tinham o poder de se espraiar. Com as redes sociais, tem, né? E aí, na expressão do Caetano, né, dos anjos tronchos, né, do Vale do Silício, e aí deu origem a esses palhaços macabros, né, que brotam e chegam à presidência da República. Um chegou no Brasil, o outro chegou na Argentina, e assim vai.